Se você quer aprender a criar atividades utilizando o Canva Educacional, neste vídeo eu vou compartilhar sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas dentro da plataforma para disciplinas de português, matemática e ciências. Bom, aqui eu trouxe um exemplo de um caderno de atividades que eu desenvolvi voltado para o socioemocional, né? Atividades mais voltadas para a inteligência emocional. E aqui tem atividades que foram criadas todas no Canva, tá? Então, alguns modelos foram reaproveitados, né, e editados utilizando a plataforma. Antes de tudo, é importante a gente entender como encontrar esses modelos. Então, dentro da plataforma do Canva, depois que você faz o login, faz o seu acesso, você clica em modelos aqui na parte esquerda, nessa coluna esquerda da plataforma, e você vai procurar por atividades. Então, a gente escreve aqui atividades e ele vai me dar um leque de opções, né? Muitas são em inglês, né? Pela questão da diversidade mesmo, né? De desenvolvimento de materiais didáticos, mas também tem alguns em português que a gente pode adaptar tranquilamente. A gente pode pegar o modelo, né? E personalizar do jeito que a gente quer. Essa é a grande facilidade, né? A contribuição que o Canva Educacional nos traz. Então, nesse caso, eu vou escolher um modelo em branco, porque eu vou criar, né, esse modelo junto com vocês. E aí, ao invés de eu clicar em um desses modelos aqui, né, em uma dessas atividades aqui que já estão prontas, e clicar aqui em personalizar, eu vou criar uma em branco, tá? E aí, para criar, é muito simples. Clica aqui no botão roxinho, criar um design. E eu vou colocar nessa parte aqui de folha de atividades, porque ele já vai trazer nesse formato aí, como se fosse um formato A4, né? Um tamanho A4. E aí a nossa primeira atividade vai ser uma atividade de português. Então, eu posso clicar aqui em design e eu vou ter já algumas opções, né, que ele traz, mas eu quero construir uma atividade como se fosse um caça-palavra, tá? E aí, para construir esse caça-palavra, trazendo esse formato, né, do caça-palavra, eu vou até colocar aqui para ver se ele traz alguma sugestão. Caça-palavra. Ó, tem aqui já algumas sugestões bem interessantes, a maioria em inglês, né? Então, eu vou clicar nessa primeira aqui só para a gente ver o formato. Ó, aqui, deixa eu aumentar um pouquinho a tela. Aqui a gente tá tudo em inglês, então eu posso alterar, né, editar toda essa minha apresentação aqui, personalizando ela com o objetivo que eu quero. A ideia é eu trabalhar sinônimos e antônimos, tá? Então, eu vou fazer um caça-palavra nesse sentido aqui, para os alunos encontrarem, né, essas palavras. Então, eu posso já editando isso aqui, ó. Né? Eu posso colocar aqui caça-palavra. E aí, aqui eu posso colocar uma descrição de como eu posso editar, né, na verdade, sobre o tema, tá? Posso deixar essa imagem, esse elemento aqui, ou eu posso personalizar. Como estou personalizando aqui do zero, eu vou pegar outros elementos que façam mais sentido para o meu caça-palavra aqui de sinônimos e antônimos, tá? Então, eu vou vir aqui em elementos, vou procurar palavras relacionadas ao que eu vou colocar aqui, por exemplo, sol. E vou trazendo também alguns outros elementos, tá? Nesse caso aqui, eu vou colocando sol, lua, trazendo um pouco dessa questão, né, da dualidade, tá? Mas aí fica a critério realmente da atividade. Bom, agora que eu coloquei já alguns elementos aqui, eu vou fazer a edição do texto. Porque percebe que aqui tá um texto em inglês, né? Aqui nessa parte do design que eu escolhi, deixa eu clicar mais uma página, ele já traz a resposta. Então, ele traz aonde tá as palavras, né? Onde é que elas estão escondidas aqui. Então, eu consigo também deixar esse gabarito para os alunos depois que eles desenvolvem a atividade. No meu caso, eu vou trazendo aqui nessa questão do sinônimo e do antônimo. Então, eu vou colocar, por exemplo, claro, aqui, alto, certo, velho e sol. Vou colocar só essas quatro aqui, só para exemplificar mesmo. E aí, lembrando que nesse caso, né, seriam os antônimos. Então, a ideia aqui é a gente botar o oposto do que tá no gabarito não, na dica, né?
Então, ao invés de claro, a gente vai procurar aqui escuro, no lugar do alto, baixo e assim por diante. E aí, eu só faço editar essas letrinhas que estão aqui, né, para que tenha o meu gabarito. Eu tô só modificando aqui, ó, a ordem, deixar assim. Posso colocar também em negrito para dar um destaque e até mudar a cor também se eu quiser. Posso colocar, por exemplo, um verde escuro, um azul, fica como, né, a seu critério aí, como preferir. Então, eu vou mudando aqui as letrinhas, ó. Então, no caso aqui do claro, eu vou querer que seja escuro. Então, aqui, escuro. Tá? Então, aqui, nessa parte aqui, a gente tem daqui até aqui a nossa primeira resposta. O outro seria o alto, né? E aí, o antônimo seria baixo. Então, eu vou colocar mais ou menos aqui no meio, ó. Só editando, tá vendo? Então, ter esse modelo, né, do próprio Canva já facilita porque a gente só faz editar do jeito que a gente quer. Então, aqui pra cá seria o baixo. Eu vou deixar com outra cor só para destacar aonde tá a resposta. Aqui é interessante, nessa parte aqui de efeitos, a gente clica em fundo e aí eu posso deixar todo o texto selecionado. E aí o próximo seria o velho para novo, vou colocar mais ou menos aqui. E por fim, o certo, que seria o errado. Então eu posso colocar aqui embaixo também. E aqui eu já estou indicando a resposta, né? Onde está aqui já a nossa resposta, mas aí seria o gabarito para o nosso aluno. Né? Para tirar essa forma de gabarito e deixar só o caça-palavra mesmo, eu vou duplicar aqui em cima, no recurso de duplicar a página, tá? E aí a gente consegue retirar toda essa marcação que a gente fez aqui. Então, é só retirar esse efeito, vou vir aqui em efeito e colocar nenhum. E depois a gente vai removendo um por um para deixar sem a resposta, né? Sem deixar visível onde está o nosso gabarito, tá bom? Então, é bem simples de fazer, pegando aí o modelo pronto e editando, né? Que eu coloquei só 4 palavrinhas para demonstrar, mas aí é uma forma bem simples da gente construir um caça-palavra, uma atividade de português, uma atividade simples, que a gente pode estar imprimindo, né? Ou até fazendo com os alunos ali na sala de aula, né? Transmitindo a tela e tudo mais. Então, é bem tranquilo da gente estar realizando. A outra atividade seria uma atividade de matemática. E aí, quando a gente coloca aqui matemática na aba de busca, aparecem diversas opções também, né? Até de contas aqui de problemas matemáticos, operações, material dourado aqui, horas e entre outros, né? Vamos trabalhar um pouco de forma geométrica. Eu acho que é uma atividade interessante que dá pra gente fazer aqui com os alunos e eu vou criar ela do zero. Então, eu vou vir aqui em texto, vou clicar em inserir um título e vou colocar aqui formas geométricas. Adicionei o meu título, né, e eu vou personalizar ele. Eu vou trocar essa fonte, vou vir aqui em fontes, procurar algumas outras fontes, né, diferentes, que possam ser mais interessantes para a minha apresentação da atividade. Vou deixar essa daqui. Pronto. Posso mudar a cor também na minha atividade. Então, eu vou colocar um roxinho aqui mais escuro. E aí, a ideia da atividade é que eles liguem, né, a forma geométrica ao objeto, tá? Então, eu vou procurar aqui alguns elementos para a gente colocar na nossa forma geométrica. Então, antes de tudo, eu vou procurar as formas geométricas mesmo. Então, quando a gente clica em elementos, nessa parte aqui de baixo, se você descer, né, um pouco mais, você vai encontrar aqui, ó, em formas, ver tudo. E aí tem tanto a parte de linhas, quanto a parte de formas geométricas mesmo. Então, eu vou escolher aqui um quadrado, por exemplo. Ó, eu posso, inclusive, até diminuir ou aumentar, ó, transformar em um retângulo e entre outros. Então, vou deixar aqui no formato de quadrado. Vou mudar a cor também dele. Deixei aqui. E vou pegar um elemento, né, que seja parecido com um quadrado. Então, eu vou colocar aqui um objeto que seja quadrado. Então, coloquei aqui quadrado para ver se tem alguma opção, além das próprias formas geométricas, né, que ele aparece.
Posso tentar procurar talvez relógio e pronto. Apareceu um relógio quadrado aqui. Mesmo que esteja com as pontas aqui arredondadas, né? Mas o formato ele é muito parecido. Então a gente pode deixar aqui para que o aluno faça essa relação. A mesma coisa pode ser também um círculo, né? E aí quando procuro aqui por círculo, tem essa opção aqui. Que eu posso mudar também a cor dela. Aqui. E procurar um elemento que se pareça com um círculo, né? Geralmente a gente relaciona aí com uma bola. Então, aumenta e diminui. Aqui a gente consegue fazer essa edição do tamanho do elemento, né? E por fim, pode ser um triângulo, né? E aí a gente faz aqui, lembrando que aqui é só uma sugestão de atividade bem simples. Você pode modificar de acordo com, né, a intencionalidade pedagógica, o nível da turma. Então, às vezes tem uma turma que já está mais avançada, você já pode estar trabalhando também formas geométricas em 3D e entre outros. Então, aqui é só uma atividade simples mesmo para a gente poder ver, né, e como utilizar esses recursos do Canva para criação de atividade, né? Então, eu vou colocar aqui um chapéu de aniversário para fazer essa relação com o triângulo. E por fim, eu posso colocar também como se fosse um círculo, né? Para entender que ele precisa ligar de um ponto ao outro. Então, eu também vou colocar mais uma vez aqui, ó, pode ser ponto ou círculo, né? E aí já vai aparecer aqui para mim essa opção. Eu posso colocar bem pequenininho aqui para não confundir o aluno. E aí, Ctrl+C, Ctrl+V para a gente duplicar esse recurso. Eu vou selecionar aqui os dois ao mesmo tempo, ó. Eu consigo, inclusive, otimizar o meu trabalho, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. E aí a gente finaliza. O aluno ele pode aqui só ligar os pontos. Eu posso até colocar mais uma orientação aqui embaixo, né? Ligue os pontos. Claro que você vai colocar mais, né, orientações, vai explicar. Aqui eu tô colocando de uma forma bem simples mesmo, só para mostrar como é que faz, né, essa construção aqui. E a última atividade seria uma atividade de ciências. E aí em ciências a gente pode novamente vir aqui na aba de busca em design, colocar ciências, que vai aparecer algumas opções aqui. Eu pensei em criar uma atividade como se fosse um caça ao tesouro, uma caça realmente na natureza, né? Como se ele fosse colocar nesse papel de investigador, né? Procurar algo na natureza. E aí a gente pode usar até aqui um recurso, né? Um material já para a gente reaproveitar esse fundo. Então aqui já tem o nome do aluno, a data, né? Eu vou apagar essa parte aqui que não vai me servir nesse momento. E eu vou colocar como se fosse um caça ao tesouro na natureza. Então, ele vai ter que observar os elementos da natureza e vai ter que fazer como se fosse um checklist. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer esse checklist? Primeiro, eu vou colocar caixas para eles poderem marcar, né? Então, eu vou clicar aqui nessa caixinha aqui de texto, de quadrado. E aí eu vou diminuir como se fosse uma caixinha de checklist mesmo. Vou vir aqui nas cores e vou remover essa cor para deixar só a borda. Então, eu, inclusive, eu consigo mudar aqui, nessa opção aqui de linha, eu consigo mudar a espessura da borda, deixando ela mais fina ou mais grossa aqui, tá? Vou deixar mais ou menos nesse formato, para que o aluno possa fazer o X. E aí eu vou copiar algumas caixas aqui. E é interessante a gente observar, ó, que o Canva, ele inclusive dá a distância de uma caixa para outra, de um elemento para outro. Ele está dizendo aqui que está mais ou menos de 1,5, a distância entre um e outro, para que possa ficar proporcional. Então, eu coloquei aqui 4 caixas de checklist e vou colocar agora a linha de texto, né? Primeiro eu vou colocar, na verdade, o texto. E aí eu clico aqui em texto, clico em inserir um subtítulo. E vamos dizer que a gente está trabalhando aí com os animais, com plantas, né? Então, eles vão ter que procurar um inseto que seja marrom, tá?
Então, o nosso primeiro checklist aqui para que o aluno pesquise, investigue aí na escola, ou fora da escola também, em casa, em outros lugares, né? Seria um inseto marrom. O outro checklist pode ser uma flor que seja rosa. Então, aqui é só alguns exemplos, né? E aí você vai preenchendo de acordo com o que você está trabalhando em sala de aula. Aqui a gente consegue fazer toda a edição, né, de cor, em relação ao texto. Importante a gente ter cuidado aqui com as cores, né, porque caso você faça uma impressão, é importante entender que vai ter alteração de cor. Então, qual tipo de cor eu vou estar utilizando aqui para também não ficar muito poluído, né, com muita informação. Então, vou deixar aqui nessa opção a cor preta mesmo, para facilitar, né, a leitura. A questão do tamanho da fonte também. Então, é importante a gente trazer, né, um tamanho que seja considerável para que o aluno possa enxergar bem, né, preencher, inclusive crianças, né, para que elas possam desenvolver um pouco melhor a questão da escrita. E aqui embaixo você pode colocar outras observações. Então, eu posso inserir várias linhas. Eu venho aqui em elementos, escrevo linhas, e aí eu posso colocar várias linhas aqui pontilhadas, ó. Colocar nesse outro formato aqui, para que o aluno possa escrever as suas observações. Só dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, e a gente consegue colocar algumas linhas aqui a mais, para que o aluno também possa registrar as suas observações. Além do checklist, né, ele pode registrar de maneira escrita. Então, aqui são 3 atividades muito simples, né, utilizando o Canva. A primeira de português no formato de caça-palavra, mas dá para fazer outros formatos também. Dá para fazer naquele formato de preencher lacunas, e a gente usa esse formato de linha, né? Coloca o texto, coloca a lacuna, e o aluno precisa complementar, né? Na parte de matemática também, a gente tem várias opções aí de operações matemáticas, então dá para fazer no formato de bingo, né? Trabalhando também aí essa parte mais da criatividade, da dinâmica com os alunos. Na parte de ciências, a gente também consegue criar, além dessa parte de investigação, né, um diário de bordo também que contribui, mas a gente também pode fazer, por exemplo, um painel com os animais que estão em extinção, e aí esse aluno precisa pesquisar sobre cada animal, né? Então, aqui no Canva, a gente consegue ter tanto atividades que podem ser impressas, né? A gente pode baixar isso aqui em PDF, ou clicar aqui em compartilhar, baixar isso em PDF para imprimir, né? Ou a gente também pode fazer com os alunos compartilhando o link. Então, o aluno pode preencher, né, esse documento aqui com as informações que ele tem. Depende muito do seu objetivo, depende do nível da turma, né, de como você está utilizando o Canva, da sua experiência e confiança também. Então, é muito assim, adaptável mesmo, tá? Então, dentro do Canva, a gente vai ter diversos modelos. A gente consegue ter várias inspirações, editar o material que já está pronto, né, adaptando para o que você quer, ou você também pode criar do zero, tá? Então fique à vontade aí, experimente, né? Ninguém vai aprender a utilizar o Canva assim de uma hora para outra, então tem que experimentar, tem que tentar mesmo. E deixo essas sugestões aqui para vocês, para inspirar mesmo. Então, caso tenham alguma dúvida, queiram dar alguma sugestão também, deixa aqui nos comentários. Aqui é uma rede de colaboração e até o nosso próximo vídeo.